E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero reagir aqui a um comentário de um protestante. E por este comentário, a gente vê claramente que ele não crê em Cristo. Esse protestante não crê em Cristo. E a gente prova isso. Veja, vou colocar aí o comentário na tela para você ver o comentário completo. E no meio desse comentário, vou colocar também aí destacado, onde ele diz que a igreja de Cristo, a igreja que Cristo havia deixado, foi deturbada pelos próprios membros e que não é mais a igreja de Cristo. Isso é muito grave. Acusar, falar que a igreja que Cristo deixou foi deturbada pelos próprios membros e que não é mais a igreja de Cristo, põe tudo a perder. Ou seja, voltamos à estaca zero. Cristo veio em vão, morreu em vão, enviou uma igreja e não foi capaz de sustentar essa igreja. Então, isso mostra, um comentário desse mostra, que Cristo é um homem qualquer, comum, que disse que ia fazer tal coisa e que não fez. Só que a gente sabe que entre crer nesse protestante, e crer em Cristo, tem uma diferença muito grande. Veja que absurdo. A gente poderia ficar aqui falando, procurando argumento, muito tempo. Porque é tão absurdo uma afirmação dessa. Olha, a igreja que Cristo havia deixado, ela foi deturbada pelos próprios membros. Ou seja, peraí, então perdeu toda a confiança. Não é mais a igreja de Cristo. Como eu disse, é tanto caminho que a gente poderia falar aqui. Chega inacreditável que alguém faça isso, Olha, a igreja que Cristo havia deixado, foi deturbada. Não é mais a igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo se com a igreja de Cristo aconteceu isso, os membros foi capaz de destruir, é porque não era Cristo, é porque não era Deus, é porque ele era um falsante, a gente pode dizer isso, Porque, veja, pelos textos bíblicos, a gente tem uma promessa de Cristo de assistência. Vamos começar aqui, por exemplo, Mateus 28, 20. Mateus 28, versículo 20, ele diz assim, ensinai-lhes a observar tudo que tenho vos ordenado. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então veja, uma promessa de Cristo de estar com a igreja todos os dias até o fim dos tempos. A gente fica imaginando onde foi que Cristo não estava, qual foi o dia que Cristo deixou a igreja, abandonou a igreja, que os membros foram capazes de destruir a igreja, de deturbar a igreja, acabou com a igreja de Cristo. Não é mais aquela igreja que Cristo deixou. Então, peraí. Cristo disse que estava na igreja todos os dias. Se a gente for para João, veja em João 14, versículo 16, diz assim, eu pedirei ao Pai e ele vos dará um outro defensor que ficará para sempre convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Então veja, promessa de Cristo, diz assim, eu pedirei ao Pai e ele vos dará um outro defensor que ficará convosco para sempre. Então veja, ficará sempre convosco, Então veja, como é que esse cidadão, esse protestante diz isso? A igreja que Cristo havia deixado foi deturbada, não é mais a igreja de Cristo. Aí a gente pergunta, onde é que Cristo estava todos os dias que essa igreja foi deturbada? Será que Cristo não pediu ao Pai o outro defensor que ficou com a igreja, que ficou para sempre com a igreja? Então veja a gravidade da coisa. Por isso que o protestantismo é inviável. É uma manobra muito cruel, do inimigo de Deus.
foi ter criado, né, o protestantismo. Porque eles desacreditam em Cristo. Eles dizem, né, que Cristo mentiu. A igreja que Cristo deixou foi deturbada, não é mais a igreja de Cristo. Se aconteceu isso, que você está dizendo, né, com a igreja de Cristo, imagine com a igreja protestante, que é uma igreja criada, inventada, né, 1500 anos depois, por Martinho Lutero, por vocês protestantes. Então, se a igreja de Cristo, segundo você, né, foi deturbada, não é mais a igreja de Cristo, isso é muito grave. Acabou tudo. Nós não temos mais esperança. Então Cristo mentiu, segundo você. Porque Cristo está dizendo, né? Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor que ficará para sempre convosco. E veja, ainda em João 16, no versículo 12 e 13. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando Ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Mais uma promessa de Cristo. Será se Cristo mentiu? Não pediu ao Pai? Não enviou o Espírito Santo? Não vigiou a igreja? Para você dizer, não, a igreja que Cristo havia deixado foi deturbada pelos membros e não é mais a igreja de Cristo. Veja, a gravidade da coisa. Primeiro, um ponto aqui interessante para a gente analisar. Esse cidadão, né, tem consciência, tem plena consciência de que Cristo deixou uma igreja. Veja, pelo comentário dele, né, ele está afirmando que Cristo deixou uma igreja. Ele tem consciência de que Cristo deixou uma igreja. Né? Até aí tudo bem. Mas veja, ele saca só, né, a coisa. Entenda só a coisa. Ele é consciente de que Cristo deixou uma igreja. Mas daí vem a desconfiança. Essa igreja foi deturbada. Aí eu pergunto, peraí, quem deturbou essa igreja? Em qual tempo? Por quê? Você acabou de ouvir vários textos que eu mostrei, Cristo afirmando que ia pedir ao Pai um defensor, que ia ficar com a igreja para sempre, que ele estaria na igreja todos os dias, que ele não havia ensinado tudo à igreja, que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Sem contar que a gente vai encontrar também nas cartas o apóstolo Paulo dizendo que a igreja é coluna e fundamento da verdade, que a igreja é a sabedoria de Deus. Peraí, quando foi que essa sabedoria de Deus foi deturbada pelos próprios membros? Aí perde toda a confiança, a gente perde toda a confiança nos evangelhos. Nessa afirmação desse protestante, de que os membros da igreja deturbou a igreja que Cristo, veja, a igreja que Cristo deixou, a igreja que Cristo havia deixado foi deturbada pelos próprios membros, ele disse, né? Então veja, Cristo deixou a igreja, mas não deixou o Novo Testamento escrito. Então olha a gravidade dessa afirmação desse cidadão. Cristo não deixou o evangelho escrito, deixou o evangelho na mente dos apóstolos, né, dos discípulos. Então veja, então, a igreja que Cristo deixou, naquele contexto, né, quando Cristo subiu ao céu, a igreja que Cristo deixou, não deixou uma Bíblia como a gente tem hoje, formada. Essa igreja não tinha essa Bíblia formada como a gente tem hoje. Então veja a gravidade desse comentário. Foi essa igreja que Cristo deixou. Uma igreja que não tinha o evangelho que a gente tem hoje escrito. Porque, né, 20, 30 anos depois de Cristo é que a igreja vai começar a escrever o Novo Testamento. Peraí, a igreja que Cristo havia deixado são, né, os apóstolos, os discípulos, e aí a coisa foi crescendo. 20, 30 anos depois vai começar a ser escrito, né, o Novo Testamento. Depois, na sequência, a igreja vai ter todo o trabalho de séculos, né, para identificar esses livros, esses escritos do primeiro século, devido, né, a um volume muito grande que chegou, né, supondo que era a palavra de Deus. Então houve esse trabalho todo da igreja. Então a pergunta que fica a esse cidadão: quando foi que essa igreja foi deturbada? Quando foi que essa igreja de Cristo sucumbiu, né, acabou, não é mais a igreja de Cristo? Perde toda a credibilidade então no Novo Testamento. Então é muito grave essa mentalidade protestante. Eu não sei como eles não, os irmãos protestantes não deixam, né, a ficha cair.
Não sei como eles não acordam desse pesadelo que é o protestantismo. Olha, a igreja que Cristo havia deixado, os membros deturbou. Não é mais a igreja de Cristo. Desde quando? Se pode definir para nós, desde quando que ela não é mais a igreja de Cristo? E explica para nós por que Cristo não enviou o Espírito da verdade. Será que Cristo se enganou, não pediu ao Pai um outro defensor? Será que Cristo se enganou, não estava na igreja todos os dias para vigiar? Quando Cristo disse que as portas do inferno não poderiam vencer essa igreja, onde é que Cristo estava? Então veja, que o protestantismo, meus irmãos, é algo, né, absurdo, algo descrente, algo, né, negativo, que vai contra a palavra de Deus. Tantos os argumentos bíblicos dizendo, garantindo que a igreja é coluna e fundamento da verdade, mesmo assim, eles ousam dizer que a igreja de Cristo acabou. Então, se a igreja de Cristo acabou, sucumbiu, os membros destruíram a igreja, Cristo, primeiro, não cumpriu nenhuma das suas palavras, de que a igreja não seria destruída. E consciente de que Cristo enviou uma igreja, meus irmãos, procure essa igreja. Porque, né, eu creio piamente nas promessas de Cristo. Não sei se você crê, mas eu creio que a igreja de Cristo está presente no meio de nós. A igreja de Cristo subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem como desviar disso sem ir para a mentira, para a desconfiança, né? Como é que uma pessoa desconfia tanto de Cristo desse jeito? Já pensou Cristo ouvindo esse protestante dizer isso? Olha, Senhor, a igreja que o Senhor deixou foi deturbada, não é mais a igreja do Senhor. E Cristo vai dizer, mas eu prometi que eu estaria na igreja todos os dias, eu prometi o Espírito Santo, eu prometi que a igreja não seria destruída. Os apóstolos confirmaram isso, dizendo que a igreja é coluna e fundamento da verdade, que a igreja é a sabedoria de Deus. O que aconteceu de errado com as promessas de Cristo? O que aconteceu de errado? Eu pergunto a esse protestante. Qual foi o ano? O que aconteceu que a igreja foi vencida? Se os membros foram capazes de vencer a igreja de Deus, imagina a igreja dos homens. Então veja que grave que é, né, esse comentário desse irmão protestante. Os membros destruíram a igreja que Cristo deixou. Então, se os membros destruíram a igreja que Cristo deixou, Cristo falhou gravemente e não merece confiança. Como é que os membros iam destruir a igreja de Deus? O que foi que Pedro disse? Que disse ali em Atos dos Apóstolos, né? Se essa coisa não foi Pedro, não, foi, esqueci agora o nome, acho que é Gamaliel, né? Disse, se essa coisa aí, se essa doutrina vem de Deus, os homens não conseguem destruir. Se vem de Deus, os homens não conseguem destruir. Então, se os homens conseguiram destruir a igreja que Cristo deixou, meu caro protestante, se os membros conseguiram destruir a igreja que Cristo deixou, é porque Cristo não é Deus. Então veja a gravidade do seu comentário. Não tem esse texto que diz assim, ó, se o que eles estão pregando aí vem de Deus, você não pode fazer nada. Então, se a igreja foi Cristo que fundou, os membros com alguns membros tentando destruir, não consegue destruir. Se destruiu, segundo o seu comentário, é porque Cristo era um falsante. Então veja, é ou não é grave esse movimento protestante? Porque é isso que eles divulgam. É isso que eles divulgam. Que a igreja que Cristo fundou, veja, consciente de que Cristo deixou uma igreja, mas que ela foi destruída. Como disse Gamaliel, né? Se você conseguir destruir, é porque não é de Deus. Se for de Deus, vocês não conseguem destruir. Entende, meus irmãos? Tantos textos, né, que desmentem esse protestante, que eu não sei como é que ele não abriu o olho ainda. Será que Cristo se enganou? Não pediu ao Pai o Espírito da verdade para guiar a igreja todos os dias? Como é que a igreja de Cristo, os membros, destruiu? Fica aí. Tanta coisa no ar. Como é que isso ia acontecer?
como é que isso poderia acontecer? Se acontecesse, né? Se isso acontecesse, era porque Cristo falhou. Se os homens destruírem a igreja, é porque Deus falhou. Porque ele prometeu que as portas do inferno não poderiam vencer a igreja. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Vamos que vamos, né? A gente vai falando aqui, reagindo a esse tipo de comentário, né? Completamente absurdo, completamente descrente em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, né? Se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.